Estabeleça a relação entre os termos. Então, primeiro, um conjunto de programas. Então, o que define um conjunto de programas nada mais é do que um software. Ok? Talvez possa haver confusão aqui com o sistema operacional. Tá bom? O segundo são é a representação simbólica de instrução de máquina. Tá? Isso é a linguagem assembly, tá? Que é a linguagem de alto nível, né, da máquina. E às vezes tem que ser, né, para a gente trabalhar com ela, ela tem que ser traduzida, né, para uma linguagem em que alguns programadores utilizam, tá bom? Então essa é uma linguagem de alto nível, que é a representação simbólica, né, das instruções de máquina, chamada de linguagem assembly, tá bom? E depois nós temos o tradutor de código em linguagem de alto nível para o código da máquina, né? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, traduzir, né, o tradutor do código dessa linguagem de alto nível para um código de máquina é chamado de compilador, tá bom? Então, se você quer compilar, né, cada linguagem que você utiliza tem que ter um compilador, né, que faça essa tradução para um código de certa forma mais acessível para aquele nível de conhecimento que você tem, tá bom? E essa tradução, então, quem faz é o compilador. Forma de organização interna dos módulos de um computador, né? A forma que ele dispõe em que está organizada, né, todos os seus programas, né, as suas toda a linguagem dentro do próprio computador, a organização dos módulos dos programas, e isso nada mais é do que a arquitetura, tá, do computador. E o computador que executa um único programa, tá, existem, acredite, né, existem computadores que são destinados apenas a realizar uma tarefa, né, por exemplo, um computador apenas a coletar temperatura num ambiente, né? Então ele pode executar apenas essa única tarefa. E isso é característica de um computador que tem um processador dedicado, tá? Diferente desses que a gente utiliza, né, em que realiza, né, muitas tarefas, tá bom? Então não são utilizados para esse caso processador dedicado, né? Nesse caso, processador dedicado são para aqueles computadores que executam, né, um único programa, tá? Se você pegar assim grandes centros de pesquisa, né, que utilizam computadores para coletar anos de dados, talvez, tá? São organizações que podem ter, né, computadores com processador dedicado, tá? Para executar um único programa, né, o que facilita, o que aumenta, né, de certa forma, a durabilidade desse componente. Em seguida, nós temos o gerenciador da execução de programas, tá? Então, quem gerencia e executa esses diversos programas, tá? Agora a gente não está falando de um computador com um processador dedicado, é o sistema operacional, tá? Então, ele que vai gerenciar tudo que se trabalha, tudo que se executa dentro de um programa, tá? E então é chamado, né? Esse gerenciador de programas, né, é o sistema operacional. Então, né, o sistema nós temos aí tanto, né, para aplicativos como para máquinas, nós temos, né, vários aí sistemas operacionais, tá bom? Alguns, né, livre, outros pagos, tudo mais. A etapa de carregamento dos programas, né, gerenciadores de recurso, né, é a inicialização. A partir dele, então, a partir do momento que você liga, né, a sua máquina, está ocorrendo, né, um carregamento de programas que fazem propriamente o programa, né, a máquina executar, tá bom? Isso então é característica da inicialização. E por último, né, o que sobrou, um programa em execução nada mais é do que um processo, tá? Um processo em que vai cumprir todas aquelas etapas de instrução que nós já estudamos, ok? Então a relação, né, dentro daquelas alternativas, né, que o exercício possibilita, tá bom? Então o primeiro é software, o segundo linguagem assembly, compilador, arquitetura, processador dedicado, sistema operacional, inicialização e processo. E com isso então finalizamos esse exercício.